Mais um Antenadas no ar! E aí, tudo bem com você? O tema do programa de hoje é bem interessante, a autoestima. Como anda a sua? Hoje ainda tem o quadro Desejo Oculto, vai se preparando a sua pergunta. E para conversar hoje aqui comigo, nós temos as convidadas Tatiana Toso, modelo plus size, e a consultora de imagem Mariana Miranda. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Tatiana? Tudo jóia, tudo bem. Mariana, o que você considera autoestima? O que é autoestima para você? Autoestima para mim é autoaceitação. Você se aceitar do jeito que você é. Você tem seus defeitos, suas qualidades, você saber valorizar suas qualidades e trabalhar o que você não tem de tão legal, né? E saber das suas limitações. Trabalhar o que você tem de melhor, né? É. Porque todos nós temos defeitos, temos qualidades. E o que sobressai mais para você, né? Você deixa com que os seus defeitos sobressaiam as suas qualidades? Eu acho que é aí que entra um pouco da questão da autoestima, né? Da sua autoestima estar elevada ou não. Você, Tatiana, que é modelo plus size, como que você lida com a sua autoestima? Eu me considero normal. Eu acho que hoje em dia, inclusive as plus sizes estão muito em alta, vamos dizer assim. Então acho que já está virando uma coisa mais normal e não como antigamente. Então a minha autoestima é super boa, eu não tenho problema nenhum, eu me visto do jeito que eu tenho vontade. E a pessoa se sentir bem com ela mesma talvez seja o primeiro passo para qualquer outra coisa, não é mesmo? Com certeza. Não ficar se preocupando com o que o outro vai pensar sobre você. Eu acho que isso é o principal, né? Você tá bem com você mesmo, você se respeitar e o que o outro pensa, sinto muito. Sinto muito, não importa, né? Importa é você gostar de você. Sim. Eu conheço mulheres que são lindas, magras, fisicamente, não é que são lindas, elas têm o perfil, o padrão de beleza que a sociedade impõe. E, no entanto, muitas pessoas não as consideram bonitas. Porque elas não se sentem seguras ou esperam demais a aceitação do outro. Sim. Isso acontece muito na adolescência, o adolescente vive isso, né? O querer pertencer, então esse bombardeio de magreza, de desfile, gera um monte de problema, acho, na personalidade de quem não está ainda preparado para isso, né? Inclusive transtornos alimentares, sim, né? Bulimia, anorexia. Que é muito triste mesmo, porque as pessoas são perfeitas, vivas diferenças, né? Cada um do seu jeito e eu acho que essa aceitação tem que vir desde pequenininho, vem dos pais, né? Mostrarem isso para a criança, valorizar, que nem todo mundo, as pessoas não são iguais. Porque essa questão da perfeição é uma questão muito de ponto de vista, né? Será que a perfeição existe, né? Será que não é exigirmos muito de nós mesmos? Uhum. Né? Eu acredito que quando você valoriza os seus pontos fortes mais do que os seus pontos considerados fracos por outras pessoas, eu acho que você está no caminho da... Sim, e esses pontos fracos é você saber trabalhar isso e aos poucos você vai adquirindo autoconfiança e isso é o que vai melhorando a sua autoestima, né? Você acreditar que você pode, que você consegue fazer e mudar. Com certeza. E quando falamos de nós mulheres, não tem como não falar de corpo, né? Um exemplo maravilhoso disso é a Tatiana, como eu já comentei, é modelo, né? Como que é pra você essa questão de ter a sua imagem exposta, né? Mesmo você sabendo que você não se enquadra nesse padrão de beleza que a sociedade impõe. Agora é mais tranquilo, mas eu já sofri muito com a minha imagem. Não sei, teve um clique na minha vida e que eu resolvi ser modelo e resolvi investir, não muito na minha carreira, porque eu tenho um outro trabalho, mas eu gosto de aparecer do jeito que eu sou. Eu me sinto bem, eu gosto de me produzir, eu gosto de
eu tenho autoestima. Resumindo, eu tenho autoestima. E por que isso começou, Tatiana? Por que você resolveu investir nisso? Você falou, eu vou procurar uma agência porque eu quero aparecer. Por quê? O que te motivou isso? O que me motivou é que muitas pessoas falavam pra mim, você é bonita, vai procurar, vai ser modelo, vai ganhar um pouco de dinheiro com isso. E eu falei, na época eu estava precisando um pouquinho de dinheiro, fui atrás, procurei uma agência, fiz um cursinho de modelo no meio das outras modelos magrinhas, novinhas. E aí começaram a me chamar para alguns desfiles aqui na cidade e eu faço até agora. Infelizmente não dá para eu sair muito fora por causa do meu outro trabalho, mas eu gosto muito, sempre que me chamam, eu vou. Eu acho que a autoestima também, ela é uma questão de maturidade. Sim. Sabe? Ela vem com o tempo. A única pessoa que consegue te dar autoestima, não digo na infância, mas é você mesma. Sabe? É você correr atrás, você acreditar que você pode, que você é bonita, que você tem potencial e do seu jeito, entendeu? Você se aceitar. Você sabe que eu acredito que a influência de pais, professores e todos os envolvidos, adultos, na vida de uma criança pode vir a influenciar, a interferir na autoestima Sim. de uma criança. Eu acho que a crítica é uma coisa... principalmente para criança, você colocar uma criança que está fazendo uma coisa errada, você mostrar para ela a atitude errada, não ela errada, né? Eu acho isso muito importante e o peso dos pais e dos professores na autoestima da criança. Você sabe que eu estudo estudei em psicologia comportamental, ela dita muito que o elogio, a recompensa, ela funciona muito mais do que a crítica e do que a punição. Então, se a criança fizer um trabalho de escola, um dever bonito, você elogiar, você falar o quanto aquilo foi bem feito, isso vai ter uma influência muito mais positiva na autoestima dessa criança. Positivo. Reforço positivo. Eu acho que não só com criança. Não só no com trabalho, criança, no trabalho também. Com certeza. Eu falo de criança porque é da infância em que você vai trazendo essa questão da autoestima elevada ou não para sua vida adulta. Agora eu vou te perguntar uma coisa. E o quanto a personalidade da criança interfere? Porque eu tenho 2 filhos e são bem diferentes. Uma tem uma autoestima super e o meu filho tem uma autoestima mais, sabe, resistente, assim. Ele já é mais difícil de lidar. Então, o quanto a personalidade interfere também nisso? Porque é a mesma educação, né? Então, Mariana, eu vou deixar essa resposta para o próximo bloco, porque agora nós vamos para um breve intervalo comercial e já a gente volta. É um minutinho só. O programa Antenada já está de volta e a nossa conversa hoje é sobre a autoestima. Como é isso para você? As nossas convidadas são a modelo Tatiana Toso e a consultora de imagem Mariana Miranda. Mariana, você deixou uma pergunta no ar, né? E eu não vou responder a sua pergunta, mas eu vou fazer um comentário, né? Você perguntou sobre 2 crianças, né, criadas pela mesma mãe, com a mesma educação, na mesma família, terem personalidades diferentes e autoestima também diferente, né? Até agora, o que eu estudei, né, na psicologia, porque eu não sou psicóloga formada, ainda estou na faculdade, mas assim, são várias, não existe uma explicação, são várias teorias que explicam de forma diferente, né, essa questão. Mas uma coisa que todas as teorias têm em comum é que o ambiente, o contexto social, ele de uma forma ou de outra influencia na personalidade e na autoestima, né, consequentemente na autoestima dessa criança. A diferença se baseia também na educação entre... fui criada muito com a minha avó e a minha irmã com a minha mãe. Então, assim, a gente sempre teve a autoestima elevada. Minha mãe criou de um jeito e minha irmã tem autoestima elevada. E minha avó criou de outra e eu também tenho autoestima elevada. Mesmo sendo educações diferentes dentro do mesmo ambiente, eu acho que a autoestima não muda. Eu acho que a autoestima vem de dentro mesmo, da gente. Do nosso interior, do indivíduo, e não tanto da educação.
É o meu ponto de vista. Então, Tatiana, no meu ponto de vista, não que seja uma questão da educação em si, influenciar ou não, mas é a forma como que as pessoas que estão na volta, na vida dessa criança, vêm a influenciar na motivação de vida dela, né? Então, até agora a gente estava falando sobre autoestima física, sobre a beleza, mas a autoestima ela entra em vários aspectos da nossa vida, no nosso desempenho escolar, quando somos crianças, no nosso desempenho profissional, quando crescemos, né? Isso me faz lembrar, quando eu era criança, existia na escola uma disputa, uma premiação para as melhores notas. Então, os 5 ou 10 alunos que tiravam a melhor nota da classe ganhavam uma medalhinha, uma premiação. Isso tinha todos os meses. Então, o que acontecia? Eu nunca ganhava a medalha. Então, assim, aquele ano que eu lembro que esse ano que teve essa premiação foi o ano que eu repeti de ano na escola, porque a minha autoestima ela foi lá embaixo. Eu tentava, eu fazia de tudo para ser premiada, para também, eu via que alguns alunos recebiam uma medalhinha 2, 3 vezes ou até mais, e eu não. Então, a minha nota, ao invés de aumentar, ela foi diminuindo, né? Isso acontece muito, eu acho que acontece até hoje em empresas. Sim. Né? Vendedores. Aquele que atinge a meta, é colocado a foto dele, é feita alguma homenagem. E o que não atinge... Não é lembrado, Exatamente. Não é De valorizado. certa forma, o que eles queriam fazer em aumentar a autoestima de alguns alunos acabou prejudicando os outros, no caso você, que até piorou seu rendimento escolar, né? Com certeza. É por isso que a gente vê que hoje em dia utiliza-se essa técnica de reforço, né, nas escolas. Eu tenho, né, você também tem filhos em idade escolar. Existe um carimbinho, um parabéns. Isso é muito válido. Por quê? Porque é uma forma individual de e não parabenizar. tem essa comparação. Não existe né? a comparação. A partir do momento que você vê a outra criança tirou uma nota maior do que a minha, poxa, será que eu não sou tão bom? E aí você coloca isso pra você coloca essa crença, eu acho que eu não sou tão bom. E aí o seu desempenho tende a piorar. E o professor não deixa de ser um modelo, né, uma inspiração para o aluno. Tanto que as crianças, a maioria das crianças, quando você pergunta o que você quer ser quando crescer, normalmente eles falam professor, porque é a figura que está mais próxima da realidade. Brinca de escolinha, dela. quer ser a professora, o professor, Exatamente. E mudando um pouco de assunto, Mariana, você como consultora de imagem, como que você lida com essa questão da autoestima, não só sua, pessoal, como das suas clientes e das pessoas que estão relacionadas ao seu trabalho? Então, como consultora de imagem e estilo, você leva a pessoa a se conhecer também. Porque muitas vezes quando você pergunta para a pessoa assim, qual é o seu estilo? Ela nunca parou para pensar, eu gosto de uma roupa assim, eu gosto de uma roupa... com decote, sabe? Então você ajuda a pessoa a se conhecer. A imagem que você passa, você sabe qual é a imagem que você passa para as pessoas? É essa imagem que você gostaria? Então você acaba ajudando a pessoa a se conhecer e isso ajuda na autoestima dela. Isso que você me falou me lembra muito, eu não sei se nas revistas de hoje, assim, porque hoje com a internet eu acabo não lendo muita revista. Mas eu lembro as revistas antigas que tinha aquelas fotos, né, de certo e errado, né, do estilo certo e estilo errado. Como que é isso? Existe o jeito certo de se vestir, o jeito errado? Existe o jeito certo conforme a ocasião. Se você vai a uma festa de gala, você tem um traje. Se você vai a um trabalho, você não pode estar com um decote aqui embaixo, uma saia muito justa. Tudo depende da ocasião. Existe o seu estilo e existe o seu objetivo, o seu estilo de vida e é isso que a gente adapta não, a gente adequa a pessoa aos ambientes e a forma como ela quer se vestir. O estilo, então, tem a ver com... O estilo tem a ver com a personalidade, é a impressão que você passa para a pessoa, né? E muitas vezes as pessoas reagem de acordo como você se veste.
calma, você se veste não. Você tem um exemplo, você está no meio da rua, você precisa de uma informação. Você vai perguntar para alguém que está mais despojado e sorrindo ou alguém que está sério, tradicional e que não está nem te olhando, né? Então, assim, a forma de se vestir interfere muito na forma como as pessoas lidam com você. Você concorda, Tatiana? Concordo, com certeza. Com certeza, porque a gente tem que se vestir bem pra gente e pros outros. Não adianta você ir trabalhar com uma micro saia e querer que todo mundo te respeite, né? Existem várias vestimentas para cada lugar. E ao mesmo tempo, não adianta você ir num baile funk de calça social, por exemplo, né? Mas tem que ter, cada coisa tem que ter seu lugar, cada roupa no seu lugar. Com certeza. Tatiana, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Mariana, foi um prazer imenso ter você aqui no meu programa. Obrigada. Espero que vocês voltem sempre que quiserem, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Mas o programa ainda não acabou. Depois do intervalo tem Desejo Oculto. Hora de responder e dar aquela ajudinha para você que enviou a sua dúvida pra gente. É já já.